Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos bem no início, como vocês estão vendo aí, na parte primeira das causas primárias, no capítulo 1 de Deus. Hoje vamos falar dos atributos da divindade, vamos analisar a questão, o item de número 13. Mas antes de passar aqui para o Érico e o Michel, aquele pedido de sempre, contando com você aí, caso não tenha se inscrito em nossos canais, canal Estudar Kardec, Kardec Tube e Espiritismo em Kardec, por gentileza, nos apoie se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Michel Macedo e Eric Tavares, boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez por estar aqui para darmos continuidade aos nossos estudos e quero agradecer a você que está participando conosco também. Fique à vontade aí para fazer os seus comentários, as suas perguntas, interagir conosco, tá bom, pessoal? Passo para você, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Como o Lauro falou, a gente está bem no início da obra, nós estamos recém na questão 13. Quem não assistiu os estudos passados, todos os estudos ficam gravados. Então, quem quiser recuperar o que a gente já estudou, embora a gente sempre dê uma retomada, né? Então, sejam bem-vindos. Lembrem de se inscrever nos canais, de curtir, compartilhar, que isso nos ajuda muito. E participem, né? Tragam questões aí no chat. Não fiquem tímidos, que isso nos ajuda muito. Até para a gente saber se a gente está mais confundindo ou a gente está ajudando, né? A gente, às vezes, só fica tendo uma noção se está se fazendo entendido pelos questionamentos. Então, não deixem de trazer questionamentos. Deixa eu passar para o Eric se apresentar e logo em seguida a gente já começa. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Com certeza será um excelente estudo. Boa noite, Michel, Lauro, a todos. Então vamos ao Livro dos Espíritos. É isso aí, vamos lá. Né? Só lembrando aqui, pessoal, que nós estamos usando aqui como compartilhamento a página da plataforma do do Kardecpedia, né? Desenvolvido pelo IDEAC. Então, caso vocês queiram pesquisar, estudar Kardec, buscar em Kardec, né, as fontes que vai conversando uma obra com a outra, artigos com questões, livro dos médicos e por aí vai. Então, é Kardec explicando Kardec, como diria sempre o Cosme Massi, tá? Então, fica aí a recomendação, caso ainda não conheçam essa plataforma, que para o dispositivo móvel tem o app para os Android e também para iOS, tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Passo para você, Michel. Vamos lá, então. Eu vou ler a questão 13, daí a gente já comenta. E à medida que o estudo for desenvolvendo, a gente vai relembrando o que a gente já viu, tá? Vamos começar hoje já lendo. Então, a questão 13 é um assunto novo dentro do primeiro capítulo. Ainda estamos no primeiro capítulo, mas o assunto é novo, né? Agora Kardec vai falar dos atributos da divindade, né? Os atributos de Deus. Vamos lá. Então, pergunta Kardec, 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, das quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de se exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo,
não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Tenho agora, depois disso, um comentário de Kardec longo, mas vamos primeiro, antes de entrar propriamente nas definições dos atributos, entender essa resposta dos espíritos, que já está ligado a muita coisa que a gente já viu até agora, porque Kardec quer saber se essas definições que ele apresenta aqui, né? Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, se ela fornece uma ideia completa. E aí a gente já havia iniciado essa discussão no estudo anterior, mostrando que há uma limitação humana, uma limitação do espírito imperfeito para compreender Deus. Então, todas as definições que a gente vá fazer ou reflexões que a gente vá fazer sobre Deus, elas são sempre reflexões nossas, portanto, limitadas e, evidentemente, que não abrangem toda a ideia de Deus. A gente viu que os espíritos só vão ter uma ideia completa de Deus quando eles se tornarem espíritos puros. O espírito imperfeito, ele não tem uma ideia completa de Deus. E aí, por isso que eles, muito coerentemente, vão dizer que esses atributos que Kardec apresentou na questão, elas dão uma ideia completa do nosso ponto de vista. Então, do nosso ponto de vista de espíritos imperfeitos, a noção mais perfeita que a gente pode fazer de Deus, usando a nossa linguagem e a nossa razão, que é limitada, é essa que ele apresenta aqui. Então, ela não é a noção completa de Deus, ela é a mais completa do nosso ponto de vista. Isso é importante ressaltar, né? E aí ele volta a justificar por que ela não é uma noção completa, absoluta. Ele coloca justamente a nossa capacidade da inteligência, da razão, né? E a questão da linguagem, que a gente discutiu semana passada, que eu não posso exprimir determinadas ideias com as nossas palavras, porque eu não consigo nem criar analogias. Então, por mais que eu tentasse usar as palavras humanas para tentar definir Deus, eu não conseguiria de uma maneira absoluta. Ela é sempre de uma maneira incompleta. Então, agora, a gente vai ver que essa noção que a gente vai ter limitada, esses atributos aqui, que é uma noção limitada de Deus, ela já é suficiente para nós podermos usar a crença em Deus, no Espiritismo, e fazer um bom uso dela. Então, por mais que seja limitada, e é importante que os Espíritos esclareçam que isso não significa que não seja útil. Então, muito cuidado quando a gente diz que algo é limitado e não oferece todas as respostas, a gente não pode confundir isso com a ideia de que não seja útil, porque vai ser extremamente útil. Outra coisa que a gente não pode confundir, não é porque as ideias são limitadas que o Espiritismo trouxe não seja a noção mais completa, ou a melhor noção, ou o desenvolvimento melhor da ideia. Então, é óbvio que o Espiritismo apresenta suas limitações, mas aquilo que ele traz, nenhuma filosofia antes dele tinha trazido. Nenhuma trouxe para nós uma noção de Deus como essa, e a gente já comentou um pouco sobre isso, porque o Espiritismo colocou a prova do Espírito na jogada e as informações que os Espíritos superiores trazem. Então, o Espiritismo ele passa por noções que os filósofos já haviam tratado, mas ele vai adiante, porque ele tem elementos para tratar de Deus que nenhuma outra filosofia havia até então conseguido chegar. Então, ele lembra isso e deixa muito claro que algo que a gente vai ter que gravar para a gente entender as reflexões que a gente vai fazer. O que é muito importante que a gente grave? Esses atributos de Deus